ponto de vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre neste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, não é a tradição do debate político, da discussão dos temas e assuntos importantes aqui que surgem na cidade, na região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Lembrando que, ainda de segunda a sexta aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite, tem a reprise, não é, do Ponto de Vista. Você que não viu ao vivo, acompanha aí os momentos mais interessantes do programa, sempre às 20 horas, né, 8 da noite. Portanto, temas importantes, novidades aqui na cidade, a instalação, criação dos parklets, nós vamos explicar e debater muito com você esse assunto, esse tema. Parece que os parklets não agridem o meio ambiente aqui da cidade, né? Pelo menos ali os passarinhos do entorno, acho, né? Os ratinhos que circulam ali pelas ruas, pelos calçamentos, não serão atingidos. Acho que não tem que tirar nenhuma licença ambiental para instalar os parklets aqui em Santos, uma novidade aqui na cidade, mas pelo Brasil inteiro isso já vem acontecendo e no mundo inteiro também, né? E vamos falar sobre essa polêmica, não é, dessa questão que envolve a obra iniciada pela prefeitura e que o promotor de meio ambiente foi à justiça, conseguiu embargar lá na Ponta da Praia, uma obra que a prefeitura iniciou com o objetivo único de tentar minimizar o impacto das enchentes ali naquela importante região da cidade. Glaucus Farinello está aqui com a gente, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano aqui de Santos, né, da Prefeitura de Santos, vai participar e colaborar conosco e nos ilustrar aí sobre vários temas. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Prazer é meu, boa tarde a todos, boa tarde Boturão, boa tarde os colegas à mesa, o pessoal em casa. Estou aqui à disposição para a gente poder discutir esses assuntos aí, alguns polêmicos, outros nem tanto, né? Mas vamos poder bater um bom papo. Odair Gonzalez, advogado, né? Ex-presidente da Câmara, figura antenada com a cidade, com a região e com o país, está mais uma vez aqui colaborando com a gente. Tudo bem, né, Odair? Tudo bem, Boturão, boa tarde a todos, a todos da mesa aqui, Marquinhos também, e todos que estão nos ouvindo. Muito boa tarde. E aqui com a gente o arquiteto Rafael Ambrósio, que é um dos articuladores, não é, desta novidade aqui para a cidade, a instalação e criação dos parklets. Ele vai poder explicar com calma também, junto aqui ao Glaucus, também a prefeitura parceira em todos esses projetos. A gente já vê aí, eu pelo menos vi dois aí na cidade, né? Um ali para o lado do Boqueirão, na Carolina Rodrigues, e outro ali no Gonzaga mesmo, né? Ali na Marechal, né? Marechal Deodoro. Tudo bem, Rafael? Prazer tê-lo aqui também. Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde à mesa. Agradeço o convite e fico à disposição para poder conversar dos parklets, que é um assunto, um tema interessante, que eu acho importante que a cidade adote como uma perspectiva de levar um pouco de espaço público de qualidade para o santista. Muito bem. Não agride o meio ambiente, não? Você tirou a licença ambiental? Não agride. O Glaucus não me pediu licença ambiental, não. Só um projeto técnico já foi suficiente. Um projeto arquitetônico. O risco é iminente, hein, Odair? O que você acha, hein? Iminente o risco, hein? Não, o Glaucus está aqui, né? Já deu a resposta. Pela prefeitura está aprovado. Marcos Santana lá na ponta, também liberado aqui por nós de qualquer risco ambiental neste momento aqui no Ponto de Vista, e acompanhando sempre as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui e, claro, a participação de você que está aí sempre com a gente. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, liberados até segunda ordem, né? Até segunda ordem, tudo é risco aqui em Santos. Tudo é risco. Eu quero cumprimentar a todos na mesa, um cumprimento especial a você que nos acompanha ao vivo, convidá-lo a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista de Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Quero lembrar também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado pela internet ao vivo, santaportal.com.br/tv. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, lembrando sempre que o programa acaba às 2h30 ao vivo e ao longo de toda a tarde, né? Sempre esse mantra que a gente repete aqui, mas é verdade. Você clica na gente, aí liga aí na Santa Cecília TV, no 513 da NET, por exemplo, vê a reprise e aconteceu uma nova bomba aí, não é? Alguém foi preso, descobriram alguma outra mala por aí, ameaçaram
promotor, um desembargador, né, lá de Porto Alegre, a coisa pegou fogo por lá, enfim, e a gente não está debatendo aqui, claro, o programa termina às 12h30 ao vivo, e durante a tarde a gente nunca sabe o que acontece nesse tumultuado país dos últimos 3 anos aí, especialmente, né? O Glauco Farinelli, quer dizer que não pode continuar a obra lá na Ponta da Praia para tentar minimizar, enfim, ou controlar o problema das enchentes, é isso mesmo, não? A prefeitura ela vai recorrer, né? Primeiramente, acho que é importante falar que a prefeitura entendeu e continua entendendo que todos os atos e ações foram corretas, todos os órgãos foram consultados, não só os ambientais, como também SPU, Marinha, Praticagem, Sabesp, e criou esse imbróglio, esse impasse em relação à licença ambiental. Nós temos um documento, tanto do IBAMA quanto da CETESB, onde não há óbice quanto à sua implantação. A prefeitura vai recorrer, o nosso corpo jurídico está formatando essa petição e imagino que aí, dentro dessa semana, a gente consiga ter o bom senso do juiz que vai avaliar e possa liberar para que a gente consiga, de fato, implementar a obra, que é uma obra importante. Há muito tempo se espera uma ação do poder público, ou municipal, ou estadual, ou federal, e a gente está aí com um projeto, com um convênio, uma parceria com a Unicamp, que vai não só que forneceu o projeto, mas como vai também monitorar ao longo desse tempo de implantação os resultados. É importante falar que esse é um projeto de monitoramento, de continuação dos estudos para a Ponta da Praia, mas que ele também traz de imediato algumas ações para mitigar. A gente daqui em abril, em maio, vai se iniciar uma nova estação aí de ressaca e quem vai realmente sair perdendo é a população afetada do local. A decisão aí, ou a reivindicação, enfim, do promotor Dauri, né? Em relação a esse tema, foi a Justiça, recorreu e a juíza, né? Juíza. A juíza sentenciou, enfim, e concedeu. Foi uma liminar? Foi uma liminar. Obrigando a Prefeitura a paralisar a obra, que o IBAMA não foi consultado. E aí o Jornal Tribuna publica hoje uma matéria, muito interessante, matéria de página, até esqueci de trazer o jornal aqui para a gente seguir, era mais interessante até, e mostra lá uma série de documentos. Então, por aquela série de documentos, você vai devagarinho concluindo na matéria de que faltou realmente uma consulta, né, ao IBAMA. Só que aí no final, né, a gente conclui ao contrário, porque a Prefeitura fez realmente a consulta ao IBAMA, antes de tudo em novembro, né? Novembro. E veio a informação via IBAMA de que o IBAMA não se considerava apto, não se considerava o órgão correto para para dar esse laudo, para dar essa liberação, até porque era uma obra de impacto muito baixo, enfim, né? No próprio relatório é apontado isso, é uma obra de baixo impacto, né? E que não havia, tendo em vista o tipo de obra, não haveria competência para analisar isso. E na sequência há uma consulta à CETESB, que é o órgão estadual, onde expressamente a CETESB aponta que não vê óbice algum quanto à implementação do projeto, né? E recomenda a consulta ao IBAMA que já tinha sido feita. Então, a Prefeitura, como eu falei, continua entendendo que fez aquilo que tinha que fazer, seguiu o rito. Infelizmente, a gente espera que agora a gente consiga reverter essa liminar. Odair Gonzalez, está acompanhando aí, está acostumado, né, a acompanhar essas polêmicas, né, essas encrencas, quedas de braço entre o Ministério Público do Meio Ambiente e a Prefeitura, desde os tempos, para não ir muito longe, desde os tempos do prefeito Beto Mansur, né? Já que eu disse aqui ontem, é o mesmo promotor que não permitiu que o Museu Pelé fosse instalado no emissário submarino, que obrigou o prefeito Beto Mansur, na época, a fazer a ciclovia da Orla para fora, né, do calçadão, né? Ele queria fazer para dentro da areia da praia, enfim, ou seja, que eu digo, quem gosta de pedalar ou precisa da bicicleta para ir trabalhar, ia respirar um ar que vem do mar, enfim, né? E hoje as pessoas ali respiram o ar que vem dos caminhões, dos ônibus, das vans, das motos, dos carros. Enfim, não é uma grande novidade isso, né? Não é. Odair. E é bom que você ressaltar essa oportunidade, viu, Boturão, que... Primeiro, as pessoas que acompanham o governo são pessoas sérias, são responsáveis. O Glauco está aqui, eu conheço há bastante tempo, trabalhava, já é funcionário de carreira da Prefeitura, trabalhava na Secretaria de Infraestrutura do município, hoje é secretário adjunto. O Júlio Eduardo dos Santos é uma pessoa muito séria, muito competente, foi secretário nacional do Ministério das Cidades, então sabe o que está fazendo, o governo sabe o que está fazendo. Quer dizer, quando se resolveu fazer essa obra, presume-se que
tenha tido parecer da própria Procuradoria do município, que é composta por procuradores concursados, quer dizer, competentes, comprometidos com a cidade e que não dão aval a nenhuma aventura do município ou do prefeito, de quem quer que seja. E soube também que houveram algumas reuniões, inclusive com a participação do Ministério Público, né, que conhecia todos os termos do projeto, todos os detalhes do projeto, todos os ofícios que foram trocados entre prefeitura e os órgãos ambientais, e de repente isso foi uma surpresa para todo mundo, né? Para mim não, né? Eu tive uma oportunidade de discutir também uma vez que esse mesmo promotor queria acabar com as barracas de praia, dizendo que a barraca de praia impedia o direito de ir e vir do munícipe à areia da praia. Um absurdo. Na época eu falei que ele não era nascido, ele não era nascido, já tinha barraca de praia na cidade, né? Então, essas coisas acontecem, a gente não sabe por que acontece, mas acontece. Então, vai fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que mostrar que está certo. Aqui em Santos, as coisas, diferentemente de muitos municípios, você tem que lutar muito mais do que nas outras cidades para poder implantar algo que você queira fazer. A Avenida da Praia de Santos não pode ter carnaval. Na Avenida da Praia de São Vicente pode, né? Então aqui em Santos tudo é difícil. Essa ciclovia que você falou bem, era para ser junto à areia. Hoje todo mundo reclama, por que não tem a ciclovia na areia? Porque agora tem. Junto aos prédios lá da divisa, já tem a ciclovia do lado da areia. Agora pode. Quer dizer, essas intransigências, essas coisas que atendem, não sei, a interesse de quem ou a vaidade de alguém, é que acaba atrasando o trabalho que é necessário, né? Que é necessário. Ali na Ponta da Praia, tem que perguntar para os moradores o que eles acham disso. No momento em que a prefeitura, toma a atitude de resolver o problema que acontece naquela região, que já deu prejuízos materiais enormes, né? Não só para a prefeitura, mas muito para os munícipes que perderam carros, perderam comércios, né? E agora que a prefeitura tem uma ação objetiva concreta que se reúne com todos os entes envolvidos, consulta o IBAMA, consulta a CETESB, se reúne com o Ministério Público para dividir a responsabilidade com o Ministério Público, aí de repente ela é surpreendida com essa exigência do mesmo Ministério Público que participou das mesas de negociação. Então, para mim, como você falou, né, acho que já não é mais novidade isso. Acho que não é novidade. Não é novidade nenhuma. Os mais antigos, mais não rodados. É novidade nenhuma. Então, o que a prefeitura tem que fazer é mostrar que está certa e, na justiça, ter que mostrar mais uma vez que está certa e fazer o que tem que ser feito. Legal, Santana. Eu acho que, bom, primeiramente, a gente tem que dividir os lauros por essa imbróglio todo também com a juíza, que, afinal, ela concedeu a liminar, ela aceitou os argumentos do promotor. É verdade, tem razão. E não ouviu a prefeitura, né? Apesar primeiro lembrar que o projeto foi feito por uma entidade séria, que é a Unicamp, é um técnico, né, pesquisadores, que é difícil acreditar que eles não levaram em consideração eventuais impactos ambientais que a intervenção poderia provocar ali na ponta da praia. Outra coisa é que talvez a juíza não se ateve completamente com o processo, que certamente foram anexados os documentos. Então, tem lá, hoje o Jornal A Tribuna reproduz um ofício do IBAMA dizendo que não se julga competente, que, na verdade, que aquela intervenção não prescinde de uma autorização. A CETESB fez a mesma coisa. E outra dúvida que eu tenho é por que o promotor do meio ambiente, no caso o Dauri, ele espera os trabalhos se iniciarem para entrar com uma ação judicial. Aconteceu nesse caso e aconteceu também na questão do VLT. O processo do VLT ali na Francisco Glicério, ele foi muito demorado, a obra atrasou por diversas oportunidades e ainda assim ele esperou as obras se iniciarem para solicitar a liminar suspendendo os trabalhos. Se ele identificou a irregularidade, no que ele considera irregularidade, logo no início, por que ele já não acionou a justiça imediatamente para evitar prejuízo? Porque, na verdade, quem acaba prejudicado é o cidadão comum, que é ele que está pagando a conta disso tudo, né? Então, eu espero que a situação chegue num equilíbrio, chegue num consenso, que a prefeitura consiga apresentar os seus argumentos, e nunca demais recorrer à ajuda de especialistas, de diversos consultores de impacto ambiental que podem ser consultados nessa questão, porque o prejuízo, mais uma vez, é da sociedade santista. Está acompanhando isso também, meu brother? Marco, desculpe, só para fazer o que o Marco falou, reparo, quando ele fala da juíza, pelo princípio do bom direito, acho que
invariavelmente, o juiz ele dá a liminar. Porque como cautela, é uma cautelar, é uma decisão liminar, quer dizer, é uma coisa precária, né? Quer dizer, aquilo está sujeito à análise, porque agora, quando ela dá a liminar e tranca a obra, ela vai agora ter a oportunidade de analisar os documentos da própria prefeitura e ali ela vai ter uma decisão não digo coerente, mas mais embasada em documentos que de fato ela vai tomar conhecimento agora, assim, né? Nos outros é uma ação capacidade de unilateral, quer dizer, é só o Ministério Público que se manifestou e só ele juntou, sabe lá o que ele juntou. Então ela, como cautela, ela dá liminar e aguarda, entendeu? Isso que é o procedimento natural de qualquer juiz de bom senso. Diga, Rafael, está acompanhando esse dramalhão todo? Eu estou acompanhando pelo que a gente lê na imprensa, né? A gente fica vendo de fora, né? Eu bati um papo com o Glaucus e na realidade, assim, a gente fica achando que falta comunicação ou tem algum ruído, porque o Ministério Público para uma obra no início dizendo que precisa de um documento que a Prefeitura diz que não precisa e tem documentos dos órgãos que o promotor solicita essa documentação dizendo que não compete a eles se posicionar. Então fica para a gente que não tem acesso aos documentos ou não está dentro da Prefeitura, fica um jogo aí de primeiro quais são os interesses que envolvem isso, né? Ele colocou, Marco, a questão de esperar a obra começar e acho assim, é o primeiro movimento de se tentar resolver um problema, né, que a gente sabe que por estarmos numa ilha a gente vai cada vez mais sofrer. O estudo da Unicamp mostra que esses impactos ao longo do tempo vão aumentar e a gente não tem só esse problema na ponta da praia, né? A gente tem um problema de décadas lá na zona noroeste, que também sofre com a alta da maré, e que, no meu entendimento, a gente só vai conseguir solucionar se os órgãos competentes e as pessoas que comandam esses órgãos se unirem, né, em prol das pessoas que realmente vão sofrer com esses impactos, que é o cidadão. O promotor fala também, Glaucus, sobre um possível confronto, choque, enfim, deste projeto que estava sendo colocado em prática pela Prefeitura com o projeto que a Codesp ia também colocar em prática, realizar ali naquele local, né? Aí houve uma reunião, né? O prefeito foi à Codesp, não sei se o presidente da Codesp que o recebeu, foi recebido pelo presidente da Codesp, os diretores da área, enfim, não sei se você esteve também, né? Eu estava de férias, não pude comparecer. O Júlio Eduardo que compareceu. O grupo de trabalho, a Prefeitura montou um grupo técnico para tratar do assunto, multidisciplinar e que envolve várias secretarias. Praticamente todo esse grupo ele acabou acompanhando o prefeito nessa reunião. E aí tem uma ata dessa reunião, né? Documento comprovando que foi dito ali, que foi decidido ali, e a Codesp apoiava, né, que a Prefeitura fizesse então a obra e que mais à frente iniciaria o projeto dela. O prefeito pediu o projeto, né, da Codesp para que não houvesse aí nenhum risco, nenhum problema, e projeto nenhum foi apresentado, não é isso que você me falou? Exatamente, existia preocupação, porque a Codesp também tem uma ação para poder resolver as questões que envolvem a dragagem e que existia uma dúvida se o nosso projeto poderia interferir no futuro, né, para que não haja desperdício de recurso público. E, na verdade, ficou acertado que não há prejuízo, uma vez ainda que eles vão iniciar os estudos, não há um projeto definitivo. E que, no segundo momento, assim que a Codesp tiver esse projeto, que ele tem que ser compatibilizado com o da Prefeitura, que já está mais avançado. Então, esse foi o entendimento. A Codesp terá algum projeto no Brasil? Eu imagino que sim, né? Eu acho que as questões que envolvem a dragagem não são só da ponta da praia, né? Mas tem a questão da Praia do Glóis, os outros reflexos que essa ação acaba gerando realmente de um dano. E só voltando à questão do dano, o que é um dano ambiental, né? É aguardar mais uma temporada de ressaca? Qual que é o dano ambiental comparado ao dano, inclusive ambiental e urbano, que as ressacas podem vir a produzir aí, caso aconteça de novo aí um evento extremo como ocorreu em 2016? Pois é, Odair, aí o prefeito vai lá, faz a reunião, enfim, porque o promotor teme que os dois projetos sejam conflitantes, né? E aí a Codesp diz que não tem projeto nenhum, a Prefeitura que toque a bola aí, depois conforme a Prefeitura fizer, nós fazemos o nosso.
E aí, então, Como é que fica essa coisa aí? A Codesp não tem projeto para essa questão, mas não tem um projeto para nada aqui na cidade. Não, tem um projeto para construir um mirante ali na mirante lá na praia ali, que na saída da balsa. na maquete também, mas vamos ver se vai sair. Porque não vai sair nunca também. Eu acho que sem qualquer crítica à diretoria da Codesp, eu acho que a Codesp como instituição deveria mais se envolver nos problemas da cidade. Eu acho que a Codesp ainda ela se isola demais na administração do porto e esquece o que ela causa de fato para a cidade. Hoje, a mola propulsora da nossa economia, com certeza, está no porto, né? Não tem dúvida disso, né? Mas é de se reconhecer também que todo o impacto dessa movimentação de caminhões, de trens, de cargas que acontece, quem suporta é a prefeitura. Quem suporta tudo isso é a prefeitura. E eu não vejo uma parceria aí da Codesp se oferecendo em algum momento para estar como parceiro nesse momento. O Rafael, que é um menino, desculpa falar menino, filho do Paulo Ambrosio, que é estudioso mesmo, quer dizer, não é aventureiro, ele sabe o que está falando. Quando ele fala da Zona Noroeste, das enchentes da Zona Noroeste, ele fala com propriedade, né? Agora, o que falta para acabar com as enchentes na Zona Noroeste? Eu conheço lá porque nasci lá na região e acompanhei todo o crescimento daquela cidade. Eu sou o tempo do Matadouro ainda, do Bom de Um, né? Então, as casas tiveram que subir a altura do telhado para começar outra vez a fazer as casas novamente, ali no Santa Maria. Agora, o que falta? O que falta é dragagem do Rio São Jorge, ponto. Dragagem forte e manutenção da dragagem. Por que a Codesp não poderia se envolver nisso? Porque ali, o Rio São Jorge, ele é onde deveria escoar toda a drenagem daquela da Zona Noroeste, daquela área da Haroldo de Camargo, tudo sai no Rio São Jorge. Se ele for devidamente dragado e mantido, com certeza você vai eliminar 80% da enchente na Zona Noroeste, se mantiverem as galerias limpas, isso aí é função da prefeitura. A prefeitura Mas por que a Codesp não se envolve nisso? Seria tão simpático a prefeitura, interessante para a Codesp, para todo mundo, né? Porque a imagem da cidade melhoraria. E é isso que está faltando. Você vê, no Saboó tem o Rio Lenheiro, quando ele desce do morro do Saboó, toda aquela água que passa pelo conjunto habitacional do portuário, ela passa por... Mas quando chega na linha do trem, ela está obstruída dali da linha da máquina para o cais, está obstruindo. Não adianta você limpar todas aquelas... O canal até levar no mangue. Chega no mangue, para. Por que para? Porque a prefeitura não tem interferência lá, não pode entrar lá. Então você vai até aqui, é como você vem com um cano de 100 polegadas, de 100 milímetros e chega e barra num cano de 30. Ela volta. Então, você não consegue resolver o problema da enchente da cidade enquanto a Codesp não se envolver, esses outros entes se envolver, para fazer também naquele largo ali no mangue, tem até um canalzinho que a gente chama de canalzinho, que vai daquele trecho ali no Saboó até lá o estuário, que está hoje totalmente obstruído. Você não vai acabar nunca com a enchente no Saboó, como não vai acabar no Chico de Paula, como vai acabar naquela região de trás do Haroldo de Camargo, no Bom Retiro, Rádio Clube, por força também da alta dos sedimentos que se acumulam no Rio São Jorge. Então, a Codesp poderia muito se envolver nisso. Só para acabar essa coisa aí, que o promotor disse que poderia haver um confronto entre o projeto da Codesp, que o Glauco acabou de dizer aqui na reunião com o prefeito, não existe projeto da Codesp nenhum, por enquanto, né? E que a prefeitura tocasse a bola. O promotor participou da reunião. Participou? Eu falei isso aí. Não é isso? Participou. Participou Eu não da tive reunião. presente, mas a gente tem conhecimento. Consta em ata lá, a presença do promotor Dauri, enfim, ouviu da Codesp, dizendo que não havia um projeto que a prefeitura fizesse, então, a obra que ela julgava necessária fazer, depois a Codesp faria alguma coisa adaptada, enfim, quer dizer, é a turma do não voltando à ação. Um break e a gente retoma a sequência do ponto de vista já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos.
Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Realize seu sonho de estudar no melhor colégio da região. Grande oportunidade de descontos nas mensalidades, voltado para os que já estudam no colégio e novos alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Essa é a sua chance. Não é concurso, basta comparecer ao colégio. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Colégio Santa Cecília, há 56 anos. A educação é nossa vida. Muito bem, sequência no nosso ponto de vista com o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de Santos, o Glaucus Farinello, aqui à minha esquerda, junto com o Odair Gonzalez, aqui o Rafael Ambrósio, arquiteto, e o Marcos Santana lá na ponta, claro, sempre acompanhando as redes sociais. Bom, vamos falar de progresso um pouquinho, né, de coisas interessantes, já que estão sendo instalados, construídos, enfim, né? Construir aqui a construção tão pequena, né? Falar em construídos, quase instalados, uma quase uma instalação, vamos dizer assim, né? Dos parklets aqui na cidade. Fala um pouquinho sobre isso, esse projeto aí, o Rafael. E você está participando diretamente, sim, enfim. Sim. Bom, o primeiro, falar o que são os parklets, né? Os parklets, eles são equipamentos públicos. A origem deles vem lá dos Estados Unidos, de São Francisco, e tem o objetivo, né, tinha esse objetivo principal de ocupar espaços ociosos na cidade, né? Então, esse primeiro movimento de ocupação de espaços públicos para as pessoas veio de um processo de discussão lá, né, de ofertar espaços de qualidade para os munícipes. E isso foi popularizado no mundo inteiro, a gente vê parklets instalados. E aqui no Brasil, a gente tem em Belo Horizonte e em São Paulo, 3, 4 anos atrás, isso também se tornou bastante popular. E na época da Copa? Na época da Copa já tinha alguns instalados e o parklet nada mais é que um equipamento instalado no lugar de uma vaga de automóvel. Uma vaga? Não. Pode ser uma ou duas. Né? Depende do assim, cada município cria a sua legislação, aí o Glaucus está aqui, pode até falar melhor do decreto, mas no caso de Santos você pode agregar até 2 vagas e fazer um parklet estendido até 9,50 metros. O natural, o normal é que seja uma vaga, mas eventualmente depende do investimento, da via. Aí a gente, como está agora em Santos engatinhando nisso, né, tem 2 parklets instalados, um que é projeto do nosso escritório e outro de um colega, mas a prefeitura já tem pedido de outros. E eu acho que mais importante do que o equipamento em si, eu acho que ele é um meio para a gente discutir, né, o uso da cidade, dos espaços públicos pelas pessoas, né? Ainda mais Santos, que é tem um território, né, ilhado, e a gente vê que os nossos espaços públicos vão cada vez sendo suprimidos. As prefeituras, né, ao longo do tempo foram instalando equipamentos públicos em praças, justamente pela questão, né, dos terrenos, e é uma oportunidade da gente discutir essa relação que ainda no Brasil se dá e que é cada vez menor em outros lugares, em outros países, que é essa sobreposição ou maior importância do automóvel na ocupação do espaço público em detrimento, né, às pessoas e outros modais também. Acho que a ciclovia em Santos tem um papel importante, a cidade favorece a implantação, mas acho que a gente tem que discutir isso mais, e os parklets podem contribuir muito com essa discussão, no sentido de fazer as pessoas perceberem que o espaço público é de todos, né, e que quem é muito fã de automóvel vai precisar segurar um pouquinho aí o nervosismo, porque vai ver parklet instalado em algumas vagas aí pela cidade. Diga, Santana. Eu
acho que é uma iniciativa muito bem-vinda para pensar, na verdade, chega com um certo atraso, que o primeiro parklet foi instalado em São Francisco em 2010. Quer dizer, estamos 8 anos atrás. No Brasil chegou 4 anos depois. Logicamente, é sempre bem-vinda, nunca é tarde, né? Na verdade, podia ter chegado antes. Mas eu acho que o mais importante... Vai ver muita gente chiando aí, viu? Mas eu acho o mais importante desse... que já não tem estacionamento público e tal. Mas é justamente espere e verás. Mas eu acho que é justamente isso daí. Eu acho que o principal benefício que a instalação do parklet traz para a cidade, que é a discussão entre a ocupação dos espaços públicos, como o Rafael lembrou muito bem, e qual que é a prioridade que nós vamos dar? Ao automóvel particular ou ao espaço de convivência entre as pessoas, a criação de novos espaços para o trânsito de pedestres e, mais do que isso, o incentivo a que a pessoa deixe o seu automóvel particular ou simplesmente o abandone e utilize o transporte coletivo, outros modais como a bicicleta, o skate, para quem é mais jovem, logicamente, né? Caminhar e assim por diante. Então, eu acho que essa discussão já está apenas começando. As pessoas, os moradores, de modo geral, acho que tem que se envolver mais. Que tipo de cidade queremos? Se abandonar alguns hábitos, que o santista tem alguns hábitos muito esquisitos, né? A pessoa pega o carro para comprar o pão na esquina, na padaria, né? Inclusive, até gostaria de saber do Glaucus se existem outras iniciativas em gestação na prefeitura para privilegiar o espaço público, o espaço voltado aos pedestres, como, por exemplo, a instalação de calçadões, fechar ruas para priorizar o trânsito de pedestres na cidade. Pegar o carro em casa para ir na padaria, eu acho que já é um certo exagero do Santana, mas com certeza o cara volta do trabalho para casa, em vez de guardar o carro em casa e ir a pé na padaria, ele não. Ele vai com o carro na padaria, não é, que está 1 quadra e pouco da casa dele, normalmente, 1,5 quadras, 2 quadras. Mesmo, dá no mesmo. Não dá, aí o cara sair de casa com o carro, não. Com certeza acontece isso que você quis dizer, né? Ele vem da cidade, vem do centro, vem do seu trabalho e tal, às vezes vem de São Paulo, sei lá, do ABC e tal, para na padaria e ao invés de deixar o carro em casa ir a pé, né? Mas diga, Glaucus, responda aí. Eu acho que tanto o Marco quanto o Rafael foram... O Daí faz muito isso. O Daí faz, né? O quê? De carro na parede. Foi muito interessante as colocações, porque realmente é aquilo que se discute na prefeitura, né? A pergunta que o Marco falou, que cidade que nós queremos, né? É isso que a gente quer, privilegiar o automóvel? E Santos é uma cidade que tem tudo para ser uma cidade que a gente consiga valorizar o espaço, o pedestre, uma cidade pequena, de pequenas distâncias, né? Nós temos aí, dentro da prefeitura, na Sedurb, trabalhando com projetos que realmente possam potencializar essa relação, essa interação do pedestre com a cidade. É a nossa intenção, o Parklet é uma ação, dentre outras. A gente tem hoje no município já o VLT, que é um transporte de qualidade, que a gente já tem projetos para expandir o VLT tanto para a ponta da praia quanto para a praia. Então a intenção é cada vez mais criar ferramentas e soluções de urbanismo que as pessoas possam realmente deixar o carro em casa e passar a caminhar ou usar o transporte público. Os parklets muitas vezes são associados aí aos locais mais de barzinho, restaurante. A pessoa que vai para um local desse, vai beber, é até bom que não vá de carro. Claro, né? A gente tem aí os veículos compartilhados, então acho que o Rafael falou que a questão dos espaços, né? A cidade de Santos tem carência de espaço e também tem carência de espaço qualificado, né? Então o parklet ele vem e assim, não é uma solução da prefeitura exclusivamente. Você tem a questão do design, do desenho, do projeto da arquitetura, que agrega valor à cidade. Então, isso é muito interessante, porque fomenta a discussão realmente da cidade. Vai querer uma cidade onde no futuro ninguém mais vai conseguir transitar e andar, ou a gente quer realmente gradualmente passar a ter uma cidade onde consiga realmente ser mais sustentável, com passeios acessíveis, com espaços agradáveis ao longo do percurso, da caminhada, com transporte público eficiente, que a gente consiga largar o carro, né, e poder ir para o trabalho ou poder ir passear usando um transporte mais sustentável. Os parklets foi um projeto do Executivo enviado à Câmara, como é que foi isso? Foi um decreto, foi uma regulamentação, né, porque é uma permissão de uso de um espaço público, como outros equipamentos também se valem disso, né, como ambulantes e como quiosques, então é uma permissão de uso e nós fizemos um regramento, né, de quais seriam os critérios, parâmetros arquitetônicos e procedimentos para poder fazer a aprovação. Foi criada uma comissão na prefeitura que envolve aí várias secretarias e a CT, porque é fundamental
né, que tem essa avaliação tanto do trânsito, de segurança, do meio ambiente, da arquitetura. E já temos aí 3, né, aprovados, 2 projetos, inclusive, do escritório do Rafael e esse outro ali no Boqueirão. E já tem aí, acho que uns 10 pedidos ou consultas para novos parques que estão em análise pela comissão, pela CT, e que aí no futuro próximo pode estourar e pipocar mais alguns equipamentos. Secretário, também. só uma pergunta pontual. O decreto não permite parklet na Avenida da Praia. Sim. Por quê? Tem alguns locais, como também na questão dos canais, que tem a proteção, tem o patrimônio. Você já imaginou a guerra que o Santana está plantando aí, não? Vamos botar a placa. Mas o decreto... Mas eu acho que toda mudança, Marco, ela carece disso. Nossa. Essa discussão é importante. Se daqui a um ano a gente entender que o parque ele é tão benéfico para a cidade, que a cidade, a sociedade passe a exigir, a gente muda o decreto. Eu acho que é para isso mesmo. A prefeitura tem que mesmo observar os anseios também, né, e se precisar fazer ajuste, ela faz ajuste. Né? Nós estamos aí com três equipamentos instalados, a gente vai acompanhar, vai monitorar, vai ver, vai avaliar se o Daír vai realmente lá tomar um cafezinho no parque. Se a cidade comprar isso, naturalmente a gente pode expandir isso para outros locais. Diga, Daír, gostou da ideia? Eu posso não tomar um café, mas um chopp eu vou tomar lá. Claro. Com certeza. Mas vou a pé. Se você pagar, eu vou também. Não, é importante falar... Vou levar o Marquinhos junto comigo. Daír, o parque ele não é uma extensão do estabelecimento comercial. Ele é de uso público 24 horas por dia. É bom deixar isso claro. Como é? Comentar. É uma parceria, é óbvio que quem faz o investimento é o empresário, mas frisando, ele é praticamente uma doação para o município. Ele tem a responsabilidade de fazer a doação, a manutenção, porém, ele não pode ter qualquer tipo de restrição de utilização. Qualquer pessoa pode sentar lá, ler um livro. O cara sentar ali, não está tomando chopp na choperia, nada, não está pagando nada para o comerciante ali, pode sentar à vontade, ficar sossegado ali. Sim. E se começar a encher a choperia, precisar de lugar e tal, não pode pedir para você se retirar, porque não está... Não. Aliás, assim, um dos nossos clientes, ele viu o equipamento e, obviamente, se interessou, porque, nesse caso específico, o comércio dele está na frente. Agora, antes da gente fechar com ele, de fazer o projeto, a gente explicou o conceito e o sentido do parklet para ele depois não dizer que não sabia, que não podia, por exemplo, levar o garçom até lá. Não pode, é proibido. Então, o garçom não pode sair do... Ele não pode atender lá. Então, assim, a pessoa pode comprar um produto no tomar o shopping lá se quiser. E tomar lá fora. Agora, o cara não pode, o dono do estabelecimento não pode ir lá com o garçom entregar a comanda e nem falar, olha, ou você consome ou você levanta, é um espaço público. Né? No caso dele, ele entendeu que ali, ele fazendo esse investimento, ele teria um ganho, né? De exposição do ambiente dele. Agora, também acho que vai ter. As reclamações que a gente viu, porque eu fiquei acompanhando a obra lá essa semana, a gente está entregando o parklet hoje, né? E muita gente, esse da Marechal Deodoro, né, na frente dessa temaqueria. E aí o pessoal passava, quero ver se ele não vai proibir ninguém de ficar. Né? É óbvio que se ele está fazendo na frente do comércio dele, ele quer algum retorno. E acho legal, porque ele que está investindo, desde que ele saiba claramente as regras e até onde ele não pode avançar. Agora, a ideia, né, é que a gente pense que quem coloca o parklet é o proprietário da frente. Agora, eu já tenho o projeto aprovado na frente da Realejo, que é uma livraria, ou seja, ele não ganha com venda de produto de consumo imediato. E as parcerias que a gente está fechando para bancar o parklet dele são empresas que têm a ação de marketing, né, de botar logo na plaquinha autorizativa da prefeitura que vem na lateral do parklet para dizer que ele é o mantenedor. Tem empresas de marketing procurando maneiras de viabilizar os parklets sem ter relação com o imóvel da frente. Então, existe uma série de mecanismos de atrair interessados em colocar um equipamento desse, que não necessariamente o comércio local na frente. E aí, uma outra coisa que o decreto dispõe agora, que teve uma alteração, né, Glaucus, é que no início o instalador do parklet precisava da autorização do dono do imóvel da frente. Né? E o questionamento a gente fez na época lá para a arquiteta Averi, que é nossa amiga. O imóvel da frente seria o quê? Do outro lado da rua? Não, o imóvel que tem a vaga na frente. Né? Então, por exemplo, eu tenho um comércio e tem a vaga e vem um terceiro instalar o parklet. No início, o decreto tinha que pedir autorização do dono do imóvel.
E isso foi retirado, justamente para reforçar o sentido de espaço público. Ou seja, eu não preciso de autorização de um particular para investir num espaço público, não é dele. Né? Obviamente que aí tem a questão da CT, faixa de carga e descarga, vaga de idoso, tudo isso tem que ser preservado, alterado o local e o investidor que tem que arcar com essa alteração. Então, é uma daquelas coisas que a gente vê, né, e que são tão difíceis às vezes de acontecer nas cidades. Em Santos você falou, em Santos tudo é mais difícil. No Guarujá e São Vicente também tem lei de parklet, e lá eu fui consultado para instalar um na frente de um restaurante na Avenida da Praia, nas Pitangueiras. Conseguiu? Deu certo? Então a gente está consultando a prefeitura, enfim. Mas assim, pela regra pode, não tem problema em se instalar. Então eu acho que é o que o Glaucus falou, se isso é bem aceito, a gente vai forçar, né, a que se coloque em mais lugares. O parklet fica dentro da vaga. Né? A gente viu reclamação, a rua já é estreita, ainda vão colocar isso. Ela está dentro da vaga. A prefeitura tem que começar a pensar cada vez mais em modais, né, porque cada vez mais os carros têm espaço na cidade, é verdade, isso é. Mas é definir o que nós queremos. Eu acho que a cidade está se tornando cada vez menor, né? Porque está se ocupando muito espaço público e nós temos que investir em transporte de qualidade. E aí, modais de qualidade. Porque a gente tem que abandonar esse conceito de andar de carro para lá e para cá. Porque a cidade ela é plana, arborizada, é arrumada, tudo, é limpa. Né? Mas ela tem tudo para você incentivar um transporte ou de bicicleta, ou de qualquer outro, tipo até mesmo de skate. Meus filhos saem de skate pela praia. Quer dizer, é isso que tem que ser incentivado, porque a cidade ela é pequena, a cidade, sabe? Você não anda de um extremo a outro uns 7 quilômetros, né, pela praia. Sim. Então, se você começar a incentivar isso, para com esse negócio de transporte individual. Você pega um carro, vai lá, anda 3, 4, para, ocupa uma vaga e vai e volta. Daí, desculpa. Tem um estudo de um trabalho que o Instituto Polis fez aqui na Baixada em 2012 até 2014, e um dos estudos que foram feitos era o índice de motorização, né, e de transporte individual. Motorização? E de transporte individual. E aí, era um estudo das cidades da Baixada inteira. Santos tem o maior índice de pessoas com automóvel individual. Circulando e tudo. Só que esse índice é de 30... Não, da Baixada, né? Da Baixada primeiro? Baixada. No Brasil eu não sei, mas deve ser um dos mais altos. Sim. Mas não chega a 35%. Ou seja, a gente ouve, né, essas frases que a gente que mora em Santos ouve. Todo santista tem carro, o santista gosta de carro, o santista usa carro. 1/3 da cidade usa carro, das pessoas que têm carteira. Então, assim, se a cidade está entupida de carro e só 1/3 usa, tem 2/3 sendo apertados e não usam esse espaço. Então, entra, né, nisso que você falou. A gente tem que tentar ofertar espaços e modais diferentes do automóvel para se locomover numa geografia de uma cidade que favorece, para tentar diminuir isso e permitir qualificar o espaço da procura pelo uso do automóvel particular. Primeiro é uma coisa cultural, que o brasileiro, o Brasil, de modo geral, ter um carro é sinal de status, significa que a pessoa subiu na vida, que ela conseguiu comprar um automóvel. Ainda é isso aqui. E a mesma pessoa que tem um carrão aqui, um SUV aqui no Brasil, vai para a Europa, acha lindo andar de bonde, de trem, andar a pé pelos calçadões. Né? Então, quer dizer, é uma questão de mentalidade. Outra coisa, e aí acho que essa pesquisa reflete muito bem isso aí, as pessoas hoje utilizam um automóvel particular, não só carro, mas moto também, em legítima defesa, porque o transporte coletivo metropolitano, na verdade, ele não existe, né? Ele não é eficiente. Então, se a pessoa mora em Praia Grande e trabalha em Santos ou em Guarujá, se ela não tiver uma motocicleta ou um carro velho, ela não vai chegar no destino dela a tempo. Então, ela procura justamente o automóvel particular em legítima defesa para conseguir superar os seus trajetos, né? Vamos para o nosso intervalo, então. Na volta, a gente segue aí com esse assunto interessante, essa novidade aqui na cidade, os parklets sendo instalados, 3, né? Estão sendo instalados aqui. Já, já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só de diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade de Santa Cecília e ganhe 30% de desconto na matrícula e nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância, com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Muito bem, estamos falando sobre instalações, ou instalação dos parklets, uma novidade aqui na cidade, é um espaço público, e o Santana já tem engatilhado um questionamento, uma pergunta a respeito desse tema, não é? Isso, Santana? Antes eu queria registrar a participação do Uriel Vilas Boas. Ele defende uma unidade em relação à questão da Ponta da Praia, né? Ele defende uma unidade de ação, juntando opiniões de universidades, do sindicalismo patronal e de empregados, organizações sociais como o Fórum da Cidadania e órgãos públicos. A crise atual da Ponta da Praia oferece uma grande oportunidade para isso, ele disse. E já a Margarete Unix, ela acha ótima a ideia dos parklets na cidade e ela pergunta como se escolhem os lugares para a instalação deles. Na verdade, é o interessado, né, que se mostra, né, com a intenção de fazer o projeto e a comissão da prefeitura analisa, vê se é permitido ou não. Foi abordado aqui a questão que na praia não pode, nos canais, mas tem outros locais que também não são permitidos. Os canais também não são permitidos, Os canais também não. Onde tem corredor de ônibus, grandes avenidas. Então, assim, existem critérios e a subcomissão, ela avalia se realmente é possível ou não ter um parklet, se não vai causar nenhum prejuízo, né? Porque a ideia é sempre trazer o benefício. Então, como eu falei, essa comissão ela envolve aí secretarias de infraestrutura, desenvolvimento urbano, serviços públicos, meio ambiente, segurança e CT. Então, assim, são os órgãos que têm realmente capacidade de avaliar se aquele parklet ele tem condição de ser implantado com segurança, com a qualidade que se espera. Eu tenho uma dúvida com relação à instalação dos parklets em esquinas, entendeu? Até porque na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, houve um acidente terrível ali na Carolina Rodrigues com a Azevedo Sodré, né? Exatamente onde está sendo instalado ali o parklet. Me foge o nome do local, Tapas, né? Tapas, fizeram uma reforma interessante, ficou muito legal ali o local, enfim, a virada do dia 1º, carro, uma Mercedes enfiou ali com tudo, uma explosão, pegou fogo, foi um negócio assim cinematográfico, né? Não sei como é que não explodiram os fios ali, o poste, enfim, sei lá, né? E, na verdade, o prejuízo dele ali por dentro não foi grande, né? Teve ali o prejuízo da parte da porta e tal, e, por sorte, acabou não tendo um prejuízo maior ali no local, no restaurante, no barzinho dele ali, né? Mas aí criaram o parklets ali na esquina, entendeu? Eu não sei se você teria muita coragem de ficar sentado ali, viu? Lendo, né? Porque, de repente vem um tonto ali. Um filme de terror ali, né? O cara ficar de frente para também você ver a morte chegar, né? É perigoso, eu não sei. Que avaliação vocês fazem? Bom, evidentemente foi liberado, vocês acham que CT tem a avaliação, risco, né? E assim, sempre lembrando, o Rafael colocou isso, a ideia do parque é trocar uma vaga de automóvel por aquele espaço. Ou seja, ali se paravam automóveis, ou seja, o raio de curvatura permanece o mesmo. A rua é uma rua local, bem estreita, ou seja, o carro já tem que estar numa velocidade muito reduzida. Não, sem dúvida. Né? Então não há, a CT, a avaliação dela é que não há prejuízo, uma vez que a hora que o carro já entrou na rua, ele está em velocidade tão baixa que ele já passa pelo parklet. Ele está, acho que a 7 metros de distância da esquina, não está
na esquina, tem uma distância aí de 7 metros. E o acidente foi bem na esquina, né? Foi bem na esquina, exatamente. Porque Azevedo Foi no dia Sodré... 31, não foi dia 31? 31 para a madrugada já deu primeiro. Acho que o condutor já não tinha mais domínio sobre a máquina nesse horário, né? Eram três jovens no carro, três rapazes no carro. E no caso desse ponto, independente do parklet, a prefeitura já tinha uma intenção, a CT esse ano ainda, instalar uma faixa elevada, uma travessia elevada na Azevedo Sodré, justamente naquele ponto. Por quê? Eu tenho um semáforo no canal 3, na Conselho Nébias, e o carro entra na Azevedo Sodré e vai até o canal 3, onde ele para no outro semáforo. Isso. Então, muitos automóveis não respeitam os limites de velocidade, muitas vezes, na hora que abre o verde, ele sai disparada até chegar no canal 3. Então, já é um ponto que tem muitos estabelecimentos comerciais, muito pedestre, as calçadas não são tão largas assim. Então, para tentar reduzir essa velocidade, vai ser implantada uma travessia elevada. O que é isso? É a tal da lombofaixa, né? Lombada. Então, o pedestre ele sai em nível da calçada para o outro lado. Então, força com que o carro que está indo disparada, possivelmente desrespeitando os limites de velocidade, tenha que baixar a velocidade, atravessa pela lombada elevada e depois continua o trajeto. Então, ou seja, naquele ponto, a intenção é você realmente ter ferramentas que consigam reduzir a velocidade para tornar não só a esquina, mas como a rua assim, em si como mais segura, né? Vai ter carro voando, né? No princípio, né? O nego não vai nem se ligar no que está acontecendo. A imprudência não vai dar tempo. Muitas vezes sempre nos leva a pensar se isso é certo, mas é a imprudência. Quando a gente fez a rotatória no canal 7, vocês lembram que caiu 2 carros no canal? Caíram, eu ouvi. Foram 2? Foram 2 carros, assim, a gente inaugurou a rotatória. Primeiro dia teve um carro que caiu no canal, no segundo dia outro carro caiu. De lá para cá, mais nenhum carro, não teve mais nenhum acidente lá. Então, assim, infelizmente, a imprudência, os excessos, realmente ocasionam aí alguns acidentes. Diga, Santana. Martinho Leonardo acompanha o programa e ele quer saber sobre os estudos do novo plano diretor. Qual que é a maior proposta modificatória, ele pergunta. Tem o Martinho ele acompanhou bastante aí o processo de audiência pública, não só do plano diretor, como também da lei de uso do solo. O plano já está na Câmara, né? A gente imagina que assim que voltar o recesso, vai entrar em apreciação, em votação. E a lei de uso do solo, a gente imagina que aí no próximo mês também a gente está encaminhando isso para a Câmara. Previamente tem que fazer a discussão com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, aí imagino que nesse semestre aí 2 leis importantes, né? Não só o plano diretor, como também a lei de uso do solo em discussão aí com a sociedade e com a Câmara Municipal. O Martinho, ele acompanhou, e assim, no plano diretor, já é uma matéria que a gente até vinha aqui discutir, inclusive no programa, várias modificações, né? O plano diretor, ele dá diretrizes, né? São norteadoras. E eu posso citar algumas, inclusive que tem correlação aí com o tema de hoje. Lá a gente cita muito no plano diretor e a gente cria o sistema peatonal. O que é isso? É um sistema, a gente fala em sistema viário, em sistema hidroviário, e não tinha na cidade um sistema peatonal. A gente cria isso, a gente coloca isso como norteador para a cidade, que a gente precisa cada vez mais pensar num sistema onde o pedestre realmente possa ser privilegiado, tenha segurança e tenha acessibilidade. Então, o plano ele acaba tendo vários norteadores. Não vou listar aqui, senão a gente ia ficar aqui 1 hora listando as grandes mudanças, mas achei interessante ponderar esse que tem a ver com o tema hoje aqui debatido. E o custo é todo do empresário, do comerciante, sim. Enfim, né? Ele só precisa ter a autorização da prefeitura e depois quem é que realiza? Não, então... porque os parques são do que? Feitos de madeira, né? Assim, primeiro que a aprovação do projeto do parklet, ele é como a aprovação de um projeto de uma edificação. Você precisa de um arquiteto urbanista com um projeto técnico, planta de implantação, corte, fachada, todo o detalhamento de material, as alturas, porque tem toda uma série de critérios de dimensões no decreto. E aí a comissão que o Glauco citou aprova e autoriza a instalação. Se tiver alguma necessidade de alteração de pintura da vaga que existe, ou uma vaga de idoso na frente, o interessado tem que primeiro pintar isso em outra vaga para a prefeitura autorizar a obra. E aí eu acho que cada caso é um caso, né? Existem empresas que instalam isso de forma completa, então você manda o projeto, ela orça, vem... mão de obra, material, instala e deixa pronto. No nosso caso, a gente tem lá um marceneiro, que é um cara que trabalha com a gente já em outras obras, no escritório, e ele
a gente compra o material e ele monta, modula e instala no local. Então, é como couber no bolso de quem está investindo e na maneira que a empresa, ou o arquiteto, o escritório trabalha. Você pode comprar o parklet pronto, você pode montar em loco com um marceneiro, com alguém que seja especializado. O custo em torno de? Então, ele varia bastante. A gente tem estudos aí de 20 a 55 mil reais, varia em função do material, do tamanho, né? Do tamanho, se é uma ou duas vagas, né? Por exemplo, esse que a gente está fazendo, ele é de uma madeira plástica, de plástico reciclado, um pouco mais caro, mas ele não requer manutenção e a durabilidade é maior que qualquer madeira. E sustentável, né? Ambientalmente. Então, assim, você tá deixando, né, reutilizando o material plástico que seria descartado, é próprio para uma área externa, né, não requer muita manutenção e fica lá o tempo que... A empresa promete 10 anos, se deixar 5 eu já estou feliz. Queria posso dar uma sugestão aqui para o Glaucus? Essa coisa da alteração da lei de uso do solo, e o Glaucus falou que a ideia da prefeitura é sempre incentivar o pedestre, o caminhar e tal. E a gente tem uma regrinha na lei de uso que é a necessidade de vaga de automóvel em uma série de estabelecimentos que, ao meu ver, poderiam não precisar. Então, Santos tem uma série de comércios em edificações térreas que precisa de 2, 3 vaguinhas na frente para poder estacionar. Eu acho que isso acaba incentivando o cara a ir de carro, mesmo que seja um trajeto um pouco mais curto. Então, de repente, algum tipo de comércio, né? Você pega Azevedo Sodré, às vezes você quer andar na calçada e os carros estão meio para dentro e meio para fora, porque o recuo não é suficiente para pegar a vaga inteira e a gente fica desviando da traseira dos carros. Eu acho que isso é uma coisa que a prefeitura podia pensar em rever nesse sentido, né? Acho que tem alguns serviços e comércios que não precisariam necessariamente ter uma vaga na frente do... E esse é um dos pontos que a gente está discutindo, que é desobrigar uma série de estabelecimentos de ofertar vaga de fato, né? Por exemplo, em ruas locais, o que se entende de um pequeno comércio em rua local? Que é para atender o bairro mesmo, né? A padaria, o cara vai a pé, pequenos negócios, confecções. Então, a ideia é realmente, muitas vezes, a obrigação de você ter que ofertar uma vaga de carro inviabiliza o empreendimento, né? E a gente quer realmente estimular esse pequeno uso, especialmente no bairro, para que os bairros possam cada vez mais ser sustentáveis, né? Que a pessoa não tenha que, preciso achar uma costureira. Aí ela sai da ponta da praia até o Zé Menino, né? A intenção é fomentar esses pequenos negócios no meio do bairro mesmo, em rua local, e aí realmente você obrigar que se tenha que ofertar vaga de automóvel, você acaba inviabilizando, porque muitas vezes não há espaço no lote ou na edificação. Nessa coisa de preservar, priorizar o pedestre, né? A gente lembrava que durante o intervalo, 32 anos atrás, mais ou menos, o governo do Oswaldo Justo, o projeto Aglube, né? Antes do Oswaldo Justo. Antes do Justo, já. Né? No tempo do Paulo Barbosa. Do Paulo Barbosa pai, que eu era presidente da Prodesan. O Justo fez algumas intervenções. Esse projeto. Né? Pois é, o Justo fez algumas intervenções lá, diminuindo a largura das ruas, aumentando as calçadas, enfim, enquanto o debate forte que havia era de se tornar quase que o centro todo, né? Grande parte do centro, como um enorme calçadão, né? Era o centro todo, essas transversais, Frei Caneca, Dom Pedro, Tororó, todas aquelas, seriam todas calçadões, e teria os corredores, que seria São Francisco, a General Câmara e a João Pessoa. E estava previsto bolsões de estacionamento próximo ao Paquetá, que é onde teria os grandes bolsões de estacionamento, para você depois dali se locomover com um transporte público leve, que iria do Paquetá até a cadeia velha, voltava, ficava circulando. Você dava naquele... até o próprio bonde, e os sonhos continuam. É isso aí. Faz um movimento era só ali no centro, você deixava, você urbanizava todo o Paquetá com estacionamentos, com toda a infraestrutura para isso, e teria transporte leve, muito leve, que faria, o pessoal largava o carro ali, dava a volta, entraria pela João Pessoa, ia até a Praça dos Andradas, voltaria, ficava aquele circular, e você circulava com custo pequeno, né? E só andava a pé na cidade, isso era o ideal. Mas aí houve reuniões com o Sindicato do Comércio Varejista, eu mesmo participei muitas vezes, porque eu era presidente da Prodesan nessa época, questionaram, porque é novidade, né?
vai ser calçadão, e na minha loja como é que eu vou abastecer, como é que vai passar o carro lá, aquela dúvida, né? E o Justo pegou e mutilou tudo, né? Ele falou, tá bom, então não vai ser nem calçadão nem carro, corta uma viazinha no meio. Aí eu acho, ficou pior até, né? Porque aquela... Deveria manter como estava, então acabou. Não para circular, não, né? A gente apresentou ano passado doutora, antes de encerrar o programa... vai acabar já, né? Não, daqui a pouco. Tem bastante visibilidade do teu programa. Fala aí a Ilha Diana, derrubaram a capela lá da Ilha Diana. Derrubaram a capela? Derrubaram a capela da Ilha Diana. Eles estão esperando até hoje essa capela. Então aí, alguém que está assistindo no governo aí, o secretário de Planejamento, da CEDURB, que estiver assistindo a gente aí, que defende a ideia da construção de uma capela lá na Ilha Diana, o pessoal é católico lá, fervoroso, quer agora fazer a procissão em agosto, e não é feita essa festa já há mais de 2 anos, porque a capela que era original foi destruída, substituída e derrubada agora. Então é importante que o prefeito dê aí, o prefeito, quem estiver nos assistindo, alguma empresa que é parceira do governo, que se disponha a fazer isso lá. Eu estive lá na ilha, o pessoal todo, seu Escurinho, seu Chora, todo aquele pessoal todo lá, estão toda hora reclamando, e reclamam comigo, como se eu fosse o prefeito da ilha. Eu falo, eu não sou nada, eu estou até desempregado, aposentado, pede para outro. Velho. Eu vou falar com o Boturão, que o Boturão hoje é o comandante da cidade. Vou chorar aqui, nessa sua situação dramática. Viu? E o poste continua? E o poste, já tiraram o poste e a igreja. Só para completar, Glauco, você queria falar o quê? Não, é curioso que ano passado a gente apresentou um projeto para a sociedade, para o centro, para o pessoal do centro, né, em especial, que é justamente isso, né? Na lei de uso solo, a ideia é você potencializar as extremidades, né, tanto no Valongo quanto no Paquetá, e fazer a conexão de bondes entre uma ponta e outra, né? E você criar grandes áreas de pedestre. Ideia muito boa. Isso é bom. Isso é bom. E em alguns momentos, a gente até, de forma bem ousada, a gente até comentou, a gente mostrou alguns projetos, e uma das vias que poderiam vir a ser calçadão seria essa Rua Feijó, no trecho centro, e todo mundo assim, esse cara tá louco, né? Vai fechar, vai dar um calçadão, e aí a gente mostra, explica a alternativa, aí a pessoa começa a entender. Então, assim, tudo que muda realmente, você assusta um pouco, mas aos pouquinhos, e com o VLT chegando no centro, a gente tem essa justificativa, né? Eu estou levando um transporte de qualidade para o centro, e a gente pode cada vez mais realmente investir em vias compartilhadas, em calçadões, e realmente uma nova maneira do centro andar, né? Se comunicar, do pedestre, ir para o Valongo, ir para o Paquetá, realmente comunicar o centro como um todo. Muito bem, a gente agradece aqui ao Glaucus Farinello, Glaucus é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de Santos. Obrigado também ao Rafael Ambrósio, arquiteto. Esse projeto dos parklets aqui na cidade com certeza vão vingar. O Daír está sempre conosco, o Marcos Santana diariamente aqui acompanhando as redes sociais. A gente junto com você de segunda a sexta ao vivo, no horário da 1h30, e a reprise às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu, obrigado, gente. Tchau.